Olá, pessoal! Voltando com a nossa leitura do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Reagan. E hoje nós vamos estar concluindo a segunda parte do capítulo 5, que é intitulado Favor, tenha a expectativa de ser preferido. O subtítulo começa O Coração de uma Estrela. Uma estrela está disposta a pagar o preço para se tornar estrela. No beisebol ou no softball, as estrelas vão treinar cedo e permanecem até tarde. Elas treinam fazendo aulas extras de como rebater e recepcionar a bola. Elas trabalham fora da temporada. Quando eu jogava no meio de campo, costumava de levar uma cesta cheia de bolas macias até mais ou menos o meio do campo e ficava ali lançando bolas para a segunda base. Meu objetivo era atingir aquela base. Depois eu ficava contra a cerca e lançava até a terceira base. Ao final, ia para casa. Eu queria lançar bola diretamente dentro da luva do apanhador com um só lance. Eu estava fazendo de tudo para ser uma estrela. Eu observava os outros jogadores para aprender como jogar melhor. Aprendi a lançar a bola para que, quando atingisse o chão, ela saltasse em linha reta. Quando eu agarrava a bola fora da luva, eu colocava 2 dedos por baixo e 3 por cima e dobrava o pulso para baixo para girar a bola de determinada maneira. Algumas das pessoas que lançavam a bola davam uma torcida lateral nela para que, quando a bola atingisse o chão, ela saísse de lado. Eu também praticava com alguém jogando bolas para mim. Eu ia para o meio de campo e dizia: jogue em qualquer lugar. Meu objetivo era correr e pegar aquela bola. Quer eu estivesse bem no meio do campo, no canto esquerdo ou no canto direito, eu ia atrás da bola. As estrelas estão dispostas a empenhar o trabalho necessário para manter sua vantagem. Mesmo se a temporada tivesse terminado, mas ainda tivéssemos finais por vir, eu iria para o campo para lançar a bola para treinar. Se você quer ser bom, se você quer ser uma estrela, você precisa pagar o preço. Quando eu estava em uma corrida, depois que o treinador dizia que o treino havia terminado, eu continuava na pista. Eu corria 5 ou 6 corridas a mais de 200 metros. Eu sabia que os vestiários e os chuveiros estavam lotados, então eu passava o tempo esperando que estivessem livres, correndo essas voltas a mais. No torneio estadual de corrida, quando eu saía da curva do meu segundo trecho de um revezamento de 200, 800 metros, comecei a sentir meu corpo gritar comigo. Mas aqueles 200 metros que eu estava correndo, de repente, começaram a contribuir. Eu coloquei nossa equipe em primeiro lugar e depois passei o bastão para um dos nossos outros corredores que ainda não tinha feito nenhuma corrida extra. Mas ele perdeu a corrida. Ele não havia empenhado esforço extra para nos manter no nível de uma equipe de estrelas. A atitude do seu coração tem muito a ver com o quanto você vai longe na vida e com o tamanho da diferença entre vocês e as outras pessoas que não estão vivendo no nível de uma estrela. As pessoas que não trabalham duro e não andam a segunda milha não são escaladas para o jogo das estrelas. Aqueles que trabalham com mais afinco são os que se destacam. Há um velho ditado entre os pastores que diz: se você quer alguma coisa seja feita, encontre um membro mais ocupado da sua igreja e entregue a essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa mais ocupada sabe como ser uma estrela e ela vai resolver o assunto. Não basta saber que Deus escolheu você ou simplesmente saber que você tem o favor de Deus. Você precisa fazer o que é necessário para ser uma estrela. Permanecendo como uma estrela. Algumas pessoas são escolhidas como estrela diversas vezes. Elas permanecem pagando o preço para estar nesse nível. Mas há outros que são estrelas apenas uma vez. Eles dizem: sou uma estrela, não tenho nada de fazer mais nada. Estou dentro. E nunca mais são escolhidos para voltar ao outro jogo das estrelas porque não querem empenhar um esforço extra para se manter no nível das estrelas. Quando Deus enviou o profeta Samuel para encontrar e ungir o próximo rei de Israel entre os filhos de Jessé, a estrela que o Senhor havia escolhido não estava ali. O futuro rei, o jovem Davi, estava fazendo o que era necessário. Ele estava pagando o preço de ser uma estrela, sendo fiel à tarefa que lhe havia sido dada.
apacentar as ovelhas. 1 Samuel capítulo 16, verso 1, 11 e 12. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja rei, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quando Samuel foi à casa de Jessé, provavelmente todo jovem ali queria ver o profeta, inclusive Davi. Embora Davi estivesse lá fora apacentando as ovelhas, ele não deixou de ver Samuel. A própria razão de Samuel para ir até lá era para encontrar Davi. O favor de Deus estava sobre a sua jovem estrela. Você foi escolhido por Deus. Você é uma estrela. Você deve esperar receber o favor. Mas para permanecer nesse nível, você precisa continuar pagando o preço. Algumas pessoas desejam as boas coisas de Deus e suas promessas. Elas desejam seu favor e querem ser estrelas, mas elas não pagam o preço para continuar a ser estrelas para Ele. Para permanecer como uma estrela no time de Deus, há certas coisas que você precisa fazer. Uma delas é orar. Isso é mais do que apenas começar o dia com: Senhor, obrigado por me abençoar hoje. Amém. Significa passar tempo em oração. Vamos ver novamente o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Depois que o rei colocou Daniel a cargo de todo o reino, os governadores e os sátrapas tentaram encontrar alguma acusação contra ele. Mas por Daniel ser fiel, eles não conseguiram encontrar nenhuma falta nele. Em vez disso, eles convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer um de orar a alguém que não fosse ao rei por 30 dias. A penalidade por desobedecer a esse decreto era ser lançado em uma cova de leões. Quando Davi ouviu o decreto, ele continuou a ser fiel ao Senhor Deus, orando como costumava fazer. E Deus o livrou enviando um anjo para fechar as bocas dos leões. Ver Daniel capítulo 6, verso 4 a 10 e o 22. Daniel era fiel na sua vida de oração e ele continuou sendo estrela para Deus. A segunda coisa que uma pessoa precisa fazer para permanecer como uma estrela para Deus é ler e meditar na palavra. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como meu pai costumava dizer, a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos entender o poder de ouvir as coisas certas. O que ouvimos edificará ou enfraquecerá a nossa fé. É muito importante ouvirmos continuamente a palavra de Deus. A terceira coisa que precisamos fazer para permanecer estrela é tratar as pessoas como queremos ser tratados. Provérbios capítulo 3, do verso 3 ao 4, diz assim: nunca permitam que a lealdade e a bondade os deixem. Amarrem-nas ao seu pescoço como um lembrete. Escrevam-nas no fundo do seu coração. Então vocês encontrarão favor junto a Deus e às pessoas e conquistarão uma boa reputação. Tratar as pessoas com lealdade e bondade gera favor. Uma vez que Deus escolheu vocês para serem o povo santo que Ele ama, vocês precisam se revestir com ternas misericórdias, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem as falhas uns dos outros e perdoem todos os que os ofenderem. Lembre-se, o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem perdoar os outros. Há pessoas que não suportam as falhas dos outros. Elas preferem acusar em vez de perdoar.
Precisamos perdoar aquelas que nos ofendem. Lembre-se de que o Senhor nos perdoou, de modo que precisamos perdoar os outros. A quarta coisa que precisamos fazer para permanecer estrela, o que na verdade está acima de tudo o mais, é nós revestirmos de amor. Os versículos a seguir nos dizem como deixar o amor encher a nossa vida. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, do verso 14 ao 17. Uma última coisa que precisamos fazer se quisermos ser uma das estrelas de Deus é servir na igreja e servir uns aos outros. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, do verso 26 ao 28. Algumas pessoas têm uma atitude egoísta quando pensam em servir a outros. Elas fazem a pergunta: como isso vai me beneficiar? Elas dizem: o que é que eu levo nisso? Se você quiser ser uma estrela para Deus, você precisa aprender a servir. Os astros de beisebol não estão no time para servir a si mesmo. Eles têm de se encaixar no time. Não faz diferença alguma para eles quem fica com a glória, desde que o time vença. Para andar no favor e na preferência de Deus, você precisa fazer as coisas que são necessárias para permanecer estrela. Mantenha-se na posição para que o favor e as bênçãos de Deus fluam em abundância até você. Ore, leia a palavra, trate as pessoas como você quer ser tratado, seja leal e bondoso com os outros, sirva na igreja e sirva uns aos outros. Trabalhe com afinco e ande a segunda milha. Acima de tudo, revista-se de amor. Então você será uma estrela para Deus. Aqui concluímos o 5º capítulo. Até o próximo vídeo.